Vamos então mais uma vez agradecer a Deus pela vida, a Jesus pelos ensinamentos e aos nossos mentores, aos mentores que comandam os trabalhos espirituais desta casa, para que possamos fazer um trabalho profinco, bem feito e que alcance a maior parte dos nossos irmãos desencarnados que aqui vêm, e para nós também nos abençoe, nos ampare, estejamos onde for, queremos o seu amparo, Senhor. Por isso é que nós agradecemos sempre e pedimos as suas bênçãos para a nossa vida, os nossos trabalhos, para todos os nossos amigos e colegas de serviço de evangelho, de doutrina, que não podem estar aqui pela razão simples desse novo modelo de trabalho. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos prosseguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças, Senhor Jesus. Boa noite a todos, os nossos irmãos. Hoje eu prometi a mim mesmo que ia fazer um trabalho um pouco diferente daqueles que a gente faz sempre. Porque eu penso que quando você bate muito numa tecla, certamente você vai saturar, né? Eu penso que há que ter uma roupagem um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente, para que as pessoas fiquem mais... Chame mais a atenção, uma outra forma de abordar a doutrina, de abordar os problemas que ela nos ensina a resolver, né? E hoje eu vim com uma missão, digamos assim, de ler para vocês um pouco do capítulo 17, que trata das características da perfeição. E essa leitura que eu vou fazer deste livro aqui, que é O Problema do Destino, ele é da coleção de Leon Denis. Eu já li o que eu vou ler para vocês hoje. É uma coisa extraordinária. É tão marcante, tão instrutivo, como a última lição que nós fizemos na segunda-feira, para mim. Eu realmente fiquei impressionado com a leitura de segunda-feira. E esta aqui não fica devendo muita coisa. É uma coisa extraordinária, vocês vão ver. Então, das características da perfeição, Jesus nos recomenda o seguinte: amai os vossos inimigos
fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não faziam isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E aqui, seguindo este capítulo lá para frente, vocês sabem que eles chegam a certa altura e vai dizer que jamais nós seremos perfeitos como Jesus, né? Nunca. Mas nós chegamos mais perto possível dele, mais perto possível, porque colocando o que ele nos ensina, nos ensinou na nossa caminhada, digamos assim, na nossa vida prática, a gente começa a perceber uma evolução das coisas na nossa vida, né? Tudo começa a se encaixar para o bem, enfim, a evolução se dá aí e a nossa felicidade está aí, na prática dos ensinamentos que traz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro aqui, ele, como eu disse, ele chama Lei, ele chama o problema do destino. E esse capítulo que eu escolhi, ele fala da lei dos destinos. Então, mais ou menos, ele transfere as coisas do Evangelho para cá, numa linguagem bastante simples, que diz mais ou menos assim: estando demonstrada a prova das vidas sucessivas, como está o caminho da existência se encontra desimpedido, a rota firme e segura está traçada. Então, o que nós entendemos? Que nas reencarnações sucessivas, o nosso aprendizado está aí, não é? A alma vê claramente o seu destino, que é a elevação para a sabedoria mais alta, para a luz mais viva. O equilíbrio governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. O universo não pode mais falhar. Seu objetivo sendo a felicidade, seus meios são a justiça e o amor. Portanto, todo receio ilusório, todo terror do além desaparece. E aqui eu coloco tudo aquilo que nós temos medo hoje, porque tudo isso que está acontecendo, e mais para frente ele vai falar coisas que parece que ele está falando dessa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje. Então, essas coisas nos traz o ensinamento que a gente precisa entender que tudo que acontece nós temos que digerir, compreender. Nós temos que acostumar a lidar com essa situação, porque, no caso, a única coisa certa que a gente tem é a morte, não é? Em vez de negar ou recear o futuro, o homem saboreia a alegria das certezas eternas. Com a confiança no amanhã, suas forças redobram, seu esforço para o bem será multiplicado por 100. Entretanto, uma questão ainda se coloca: por que as relações secretas se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? Notemos primeiramente que o funcionamento da justiça humana não nos oferece nada de comparável à lei divina dos destinos. Esta se executa por si mesma, sem intervenção exterior, tanto para os indivíduos como para
às coletividades. O que chamamos mal, ofensa, traição, morte, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte e em uma medida proporcional à gravidade de seus atos. Essa lei imutável é, antes de tudo, uma lei de equilíbrio. Ela estabelece a ordem do mundo moral no mesmo modo que as leis da gravitação e da gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio do mundo físico. Seu mecanismo é ao mesmo tempo simples e grande. Todo mal se registra pela dor. O que o homem realiza de acordo com a lei do bem lhe proporciona a quietude e contribui para a sua elevação. Toda violação provoca sofrimento. Este prossegue a sua obra interior, cava nas profundidades do ser, traz à luz os tesouros da sabedoria e da beleza que ele contém e, ao mesmo tempo, elimina os germes doentios, prolongará sua ação e voltará à carga por tanto tempo quanto for necessário. Ou seja, você pode fazer o que quiser na Terra, mas voltará para cá quantas vezes for necessária para você aprender na escola da vida. Nós sabemos que só se aprende encarnado, não é? Quando vamos para lá, vamos fazer o balanço, prestar o vestibular lá, se passamos ou não para outra escola. Até que ele se expanda ao bem e vibre em uníssono com as forças divinas. Mas, na perseguição dessa obra grandiosa, compensações serão reservadas à alma, alegrias, afeições, períodos de repouso e de felicidade se alternarão no rosário das vidas, com as existências de luta, de resgate e de reparação. Assim, tudo é regulado, disposto com uma arte, uma ciência, uma bondade infinitas na obra da providência. O princípio de seu curso e sua ignorância e sua fraqueza, o homem desconhece e desobedece muitas vezes a lei. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais. Mas desde que se instrui, desde que aprende a colocar os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, por isso mesmo é cada vez menos presa da adversidade. Nossos pensamentos e nossos atos se traduzem em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente desses mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em um gerador poderoso para o bem ou para o mal. O ser classifica-se assim a si mesmo pela natureza das energias de que se torna centro radiador, mas enquanto as forças do bem se multiplicam por si mesma e aumentam sem parar as forças do mal, se destroem por seus próprios efeitos, porque esses efeitos voltam para a sua causa, para seu centro de emissão e se traduzem sempre em consequências dolorosas. O indivíduo mau, como todos os seres, sendo submisso à impulsão evolutiva, vê por isso aumentar forçosamente sua sensibilidade às vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, voltam a ele cedo ou tarde, oprimem-no e apertam na necessidade de reformar-se. Então, como eu disse, tudo que a gente faz volta para a gente, né?
Tá com todas as pessoas que vêm aqui fazer o Evangelho fala isso. Só depende de você. Tudo que você faz volta para você. Aqui o nosso amigo está dizendo a mesma coisa, com muito mais ênfase até. Esse fenômeno poderia se explicar cientificamente pela coleção de forças, pela espécie de sincronismo vibratório que traz sempre o efeito de sua causa. Temos demonstração nisso, nesse fato bem conhecido. Em tempo de epidemia, de contágio, são principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação que são atacadas, enquanto os indivíduos dotados de uma vontade firme e isentos de receio permanecem geralmente sadios. Então, uma vez eu brinquei aqui no grupo, coloquei uma vacina chamada JC, Jesus Cristo. Então, tem alguma coisa a ver, né? Quando você toma essa vacina através das suas ações, dos seus pensamentos, você realmente é protegido. Acontece mesmo na ordem moral. Os pensamentos de ódio, de vingança, os desejos de prejudicar, ouvindos de fora, só podem agir sobre nós e nos influenciar desde que encontrem elementos que vibram em condição com esses pensamentos, com esses desejos. Se não existe nada em nós de similar a essas forças, mas passam por nós sem nos prejudicar. Retornam para aquele que as projetou, para, por sua vez, o ferirem. Seja no presente, seja no futuro, quando circunstâncias particulares as fizerem entrar na corrente do seu destino. A lei de causa e efeito ou a repercussão dos atos tem aparentemente algo de mecânico, de automático. Entretanto, quando acarreta duras expiações, reparações dolorosas, espíritos elevados invertem ou intervêm para regular-lhe o exercício e acelerar a marcha, principalmente no momento da reencarnação. Olha que interessante. A fim de guiar essas almas em sua escolha, ao determinar as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Sabemos que não há educação completa sem dor. Ao nos colocar nesse ponto de vista, é preciso nos precaver e não considerar as provas e os males da humanidade a consequência exclusiva das faltas passadas. Todos os que sofrem não são forçosamente culpados em processo de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas de dificuldades e laboriosas para retirar o benefício moral que anda ligado a toda a existência sofrida. Contudo, em tese geral, é do choque, é do conflito do ser inferior que não se conhece ainda com a lei da harmonia que nasce o mal, o sofrimento. É pelo retorno gradual e voluntário do mesmo ser a essa harmonia que se restabelece o bem, ou seja, equilíbrio moral. Em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação, sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Assim, podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. Colhe-o de fato, uma vez que, por sua ação contínua, modifica sua própria natureza, purifica ou materializa seu perispírito, o envoltório fluídico, o veículo da alma, o instrumento que serve para todas as suas manifestações e sobre a qual se modela o corpo físico em cada renascimento. Olha que interessante.
Dependendo da sua trajetória na vida, o seu corpo ele é baseado no seu perispírito. Como é que você vai para lá? Você vai faltando um braço, vai faltando uma perna, ou vai perder, né? Vai sofrer uma grande cirurgia de qualquer órgão. Enfim, o destino de cada um, ele está cravado no perispírito, inclusive a aparência do físico. É interessante. Como vimos, nossa situação no além consulta das ações respeitadas que nossos pensamentos e vontade exercem constantemente sobre o perispírito, de conformidade com sua natureza e seu objetivo, transformam-no pouco a pouco num organismo sutil e radiante. Aos poucos você vai tirando a nódoa do perispírito, vai ficando mais puro, né? Mais santo, mais divino, mais perto de Deus. Aberto às mais altas percepções, às sensações mais delicadas da vida no espaço, capaz de vibrar em harmonia. Está acabando, gente. Com os espíritos elevados, capaz de vibrar em harmonia com os espíritos elevados e de participar das alegrias das impressões do infinito. No sentido inverso, farão dele uma forma grosseira. Ou seja, se vivermos aqui como vive, vamos dizer, 50%, 60% das pessoas que desconhecem tudo isso aqui, ele vai realmente permanecer por tempo indeterminado, sem evoluir, sem tirar a impureza do perispírito, da alma, enfim, vai continuar sem evolução. Então eu disse, essa ação continua no pensamento e na vontade exercida no decorrer dos séculos das existências sobre o perispírito. Nos faz compreender como se criam e se desenvolvem nossas aptidões físicas, assim como nossas faculdades intelectuais e nossas qualidades morais. Agora vem uma parte que sempre eu toco nesse assunto, que são as aptidões que você traz hoje, né, muitas facilidades para aprender um idioma estrangeiro, para aprender a pintar um quadro, para aprender a tocar um instrumento, tudo isso você traz na alma, no perispírito do passado. Interessante. Nossas aptidões para cada espécie de trabalho, nossa habilidade, nossa agilidade em todas as coisas são o resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registrada pelo corpo sutil, ou seja, pelo perispírito. Do mesmo modo que todas as lembranças e as aquisições mentais são gravadas na consciência profunda, com o renascimento, essas aptidões são transmitidas por uma nova educação na consciência externa aos órgãos materiais. Assim, se explica a habilidade consumada e quase nativa de certos músicos e, em geral, de todos os que, em suas atividades, demonstram um grande domínio, uma superioridade na execução que surpreende à primeira vista. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa, puxa vida, ele é tão insignificante e tem tanta habilidade para alguma coisa, né? Acontece o mesmo com as faculdades e as virtudes, com todas as riquezas da alma adquiridas, com a sequência dos tempos. O gênio é um longo e imenso esforço na ordem intelectual e a santidade foi adquirida por uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Com um pouco de atenção, poderíamos estudar e seguir em nós o processo de uma evolução moral
cada vez que realizamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior, contentamento? Alguma coisa parece expandir-se em nós, uma chama se ilumina ou se aviva nas profundezas do ser. Essa sensação não é ilusória. O espírito se ilumina a cada pensamento de amor ao próximo, a cada impacto ou ímpeto de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e esses atos se repetem, se multiplicam e acumulam, o homem se encontra meio transformado ao sair de sua existência terrestre, para melhor. A alma e seu envoltório fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. No sentido contrário, todo pensamento mau, todo ato culposo e todo hábito deplorável provoca um estreitamento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, embrutecem e se carregam de fluidos grosseiros. Os atos violentos, a crueldade, o suicídio, o homicídio produzem no organismo fluídico, no perispírito do culpado, uma perturbação, um abalo prolongado que repercute de renascimento em renascimento no corpo material e se traduz em doenças nervosas, em tiques, convulsões e até mesmo em deformidades e enfermidades, em casos de loucura, conforme a gravidade das causas e do poder das forças em ação. Toda transgressão à lei acarreta uma dificuldade, uma doença, uma privação de liberdade. As vidas impuras, a luxúria, a embriaguez, a desordem conduzem-nos a corpos débeis na próxima encarnação, desprovidos de vigor, de saúde, de beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais condena a si mesmo a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Então, o capítulo ainda segue, mas como nós vimos, é uma leitura que nos eleva, que dá vontade de, de procurar alguma coisa mais pura para misturar com a gente, né? Eu fico até emocionado com esses dizeres. E vocês sabem, né? Todas as pessoas que vêm aqui fazer essa explanação do Evangelho, fala tudo isso. Mas soa para a gente como se fosse ouvir o padre lá na missa, né? Fala, naquele tempo, Jesus, tal. Você sai de lá, sai o mesmo que entrou. Pode ser que aqui também. Mas essas palavras, esses aconselhamentos, parece muito mais impactante na nossa vida. Que você sai lá fora e tem vontade de mudar, né? Tem vontade de mudar. A verdade é uma só. Todo bem que nós pudermos fazer, tem que fazermos para o outro. Porque o objetivo de Deus para cada um de nós é que nós aprendamos a respeitar e amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Isso está tudo sempre falando no livro e as pessoas falando, né, aqui. Não deseja o outro que você não quer para você. Tudo isso é muito profundo, só que a gente aprende e escuta tantas vezes que vai ficando meio que entra aqui, sai aqui, não faz efeito. Então precisa
fazer efeito. Tem que pensar, tem que refletir sobre tudo isso, sobre a nossa vida. Qualquer ato impensado que a gente faz, qualquer vício, né? Vimos aqui, qualquer vício que a gente tem é um peso que a gente está colocando no nosso perispírito para a nossa vida futura, né? Então é muito interessante. Então fica aí a nossa explanação de hoje. Espero ter atingido, né, a consciência das pessoas que certamente vão assistir. Mas é muito proveitoso muito proveitosa essa lição. E a gente tem que caprichar para ser melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E encerrando com o texto do Cortella. Faça o seu melhor enquanto você pode, né? Na condição que você tem, faça o seu melhor hoje, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Isso significa tomar essas providências que a gente acabou de ler e falar aqui. Melhorar constantemente a nossa atuação pela vida. É isso aí.